Intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Bento para a família, saúde e dinheiro. Se você é uma pessoa que tem um mínimo de fé, sabe que este vídeo não apareceu para você de graça. Deus sabe das suas necessidades e colocou isso ao seu alcance. Não deixe esta oportunidade escorrer como água entre seus dedos. Hoje você vai conhecer uma oração poderosa a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e a São Bento, feita para quem precisa de restauração, proteção e prosperidade. Se você já sofreu perdas, se sente ameaçado por inimigos, se teme pelas finanças, pela saúde ou até pelo seu relacionamento, esta oração foi feita para você. Fique comigo até o final e permita que esta prece profunda toque a sua vida e traga a resposta que tanto espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe amada, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que conhece cada laço que aperta o peito e cada corrente que tenta prender a paz dentro de uma casa, receba esta oração de um homem que busca abrigo sob o seu manto. Diante de Deus Altíssimo, que sonda corações e conhece pensamentos, peço que a sua presença materna acompanhe cada lembrança do meu lar, cada diálogo que já aconteceu e cada palavra que ainda será dita, para que a serenidade reine onde hoje existe confusão. Também invoco São Bento, que, com vida entregue ao Evangelho, enfrentou ciladas do mal com fé firme e prudência, para que caminhe ao lado desta família, ajudando a filtrar o que entra e o que sai, guardando portas, janelas, mentes e afetos. Que ambos, Mãe e Santo abençoado, levem perante Deus este pedido de reconciliação, a fim de que tudo que tenta produzir discórdia perca espaço e seja neutralizado pela graça divina. Senhor Deus, Criador que sustenta em silêncio a respiração de cada um, aqui está uma família que reconhece a necessidade de auxílio. Onde graves mal-entendidos se instalaram, onde memórias antigas foram reavivadas de modo amargo, onde o tom de voz subiu sem motivo claro, peço que a sua luz atravesse as sombras e revele caminhos de entendimento. Há feridas que não nasceram em casa, vieram de fora, sopradas por quem deseja queda e desordem. Esse vento estranho, que tenta semear ciúmes e suspeitas, que afia frases e alimenta provocações, não tem origem no seu coração de pai. Por isso, peço que a sua mão afaste a poluição espiritual que ronda, que purifique o ambiente, que silencie influências malignas, que desarme ciladas invisíveis e quebre toda tentativa de indução ao conflito. Que cada integrante desta família sinta uma espécie de clareza interna que leva à calma, ao discernimento e à decisão madura de não dar seguimento a insinuações. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em tantas casas existem laços apertados por ressentimentos, promessas que não foram cumpridas, expectativas frustradas e histórias mal contadas. Neste lar também há fios puxados por incidentes passados, palavras que escaparam sem cuidado e choques de temperamentos. Porém, existem abraços sinceros, lembranças de momentos bons, um desejo real de permanecer unido. Coloque suas mãos sobre os nós de desconfiança que o inimigo tenta apertar por meio de intrigas, mensagens distorcidas e recados maliciosos. Onde houver acúmulo de irritação, passe a sua delicadeza. Onde houver lembrança dolorida, passe o bálsamo da misericórdia. Onde houver teimosia, passe a prudência que respira fundo. Onde houver mágoa antiga, passe a sabedoria que escolhe perdoar. Desate, Mãe, os nós que impedem os olhos de ver o lado bom de quem está perto. Desate os nós que impedem ouvidos de escutar com paciência. Desate os nós que fazem cada gesto ser interpretado pelo pior ângulo possível. Ajude a reconstruir a confiança, passo a passo, como quem costura com linhas firmes a abertura de um tecido que foi rasgado. São Bento, cuja vida ensinou seriedade, disciplina e vigilância, estenda proteção sobre este lar. Que tudo que busca contaminação espiritual seja barrado logo no limiar. Que conselhos perversos, perfis falsos, palavras maldosas disfarçadas de brincadeira, conversas insinuantes em corredores, recados plantados em redes sociais, e qualquer intento de produzir raiva seja percebido e rejeitado antes de ganhar espaço. Que as conversas dentro de casa ganhem um novo padrão: mais prudência, menos pressa, mais cuidado, menos julgamento, mais compromisso com a verdade,
menos suposição precipitada. E quando a irritação vier, que seja detectada como sinal de alerta e não como combustível para brigas. Que se aprenda a respirar, a aguardar a hora certa de falar, a escolher palavras que tragam dignidade e não humilhação, a cultivar humor saudável e não ironia cortante. Deus de bondade, agradeço pelos livramentos já realizados, inclusive aqueles que ninguém percebeu porque aconteceram discretamente. Agradeço pelos momentos em que a discussão estava prestes a estourar. De repente, uma distração inocente abriu outro assunto. Agradeço por cada gesto de carinho que resistiu a um dia pesado. Ao mesmo tempo, peço que essa casa seja visitada por um novo começo. Que o primeiro sinal seja a vontade de se ouvir com respeito. Que o segundo sinal seja o cuidado com a língua, evitando fofoca, atalhos e comparações injustas. Que o terceiro sinal seja a prática da gratidão, lembrando quanto cada membro colabora, mesmo quando o resultado não sai perfeito. Que o quarto sinal seja o compromisso de não alimentar fantasmas do passado, preferindo conversar de modo objetivo, com foco na solução e no futuro. Nossa Senhora, quando um laço está muito atado, a paciência costuma ser a primeira tesoura que corta. Peço que a paciência nunca falte aqui. Às vezes, a paz não chega porque cada um está certo de seu ponto de vista e ninguém quer ceder um passo. Peço coragem para dar passos de reconciliação sem contabilidade de quem cedeu mais. Peço maturidade para reconhecer quando o orgulho está impedindo um pedido de desculpas, e sensatez para preferir uma solução simples a um discurso perfeito. Peço humildade para dizer errei, e grandeza para responder estamos juntos. Que o diálogo retorne sem monólogos. Que os sarcasmos percam graça. Que a casa volte a ter risos sinceros e conversas que terminam com abraços. São Bento, recordo que a sua tradição espiritual sempre valorizou o ambiente ordenado, silêncio fecundo, horários que educam o coração. Peço que valores assim sejam incorporados ao cotidiano desta família. Que cada um tenha um espaço de oração, mesmo que pequeno, um tempo para refletir, mesmo que curto, um costume de agradecer antes das refeições, um hábito de pedir luz antes de conversas difíceis. Peço disciplina para não se deixar aprisionar por telas e notificações que sequestram a atenção e alimentam cansaço. Peço sobriedade para escolher o que entra pelos olhos e ouvidos. Peço inteligência emocional para identificar quando alguém da família não está bem e precisa de acolhimento, não de sermão. Peço também senso de humor saudável, para que pequenos imprevistos não se tornem tempestades. Peço, Senhor, que toda tentativa de lançar maldição contra este lar, de programar desavença, de acionar inveja e de arquitetar intriga seja cancelada pelo poder do seu amor. Que toda palavra proferida para ferir seja neutralizada e perca efeito. Que toda imagem dirigida contra esta família seja esvaziada. Que toda visita com intenção escondida seja desmascarada pela sua luz. Que toda estratégia maligna que estimula competição entre irmãos, que coloca cônjuges um contra o outro, que incita filhos a desrespeitar pais, que promove lembranças distorcidas, seja frustrada. Que a casa seja selada pelo seu nome santo, e que sua paz tenha primazia sobre qualquer incitação de discórdia. Que o inimigo que deseja ruína se confunda e desista, e que, ao se deparar com união perseverante, entenda que aqui não encontrará terreno para plantar discórdia. Nossa Senhora desatadora dos nós, cubra cada quarto com seu manto. Onde alguém dorme com raiva, traga serenidade antes do amanhecer. Onde alguém pensa em abandonar a conversa, reacenda a vontade de tentar de novo. Onde alguém se sente esquecido, toque o coração de quem pode se aproximar. Onde alguém está magoado por anos, conduza passos de cura interior. Onde há carência de escuta, ensine a arte de fazer perguntas com carinho. Onde há cansaço, inspire repouso que renova. Onde há pressa, promova pausas que reorganizam ideias. Onde há lembranças de promessas quebradas, fortaleça a capacidade de construir novos acordos realistas. Onde há tentação de desistir, faça lembrar que famílias são histórias vivas que atravessam fases desafiadoras,
mas que amadurecem quando não cedem ao primeiro impulso de separação. São Bento, peça a Deus que cada objeto desta casa seja usado com propósito de bem. Que a mesa seja lugar de partilha, não de discussões intermináveis. Que o sofá receba abraços e conversas honestas, não disputas por poder. Que o quarto de cada um seja um refúgio de oração e descanso, não um bunker de isolamento hostil. Que o corredor seja passagem de encontros, não de silêncios frios. Que a porta de entrada receba amigos de paz, não mensageiros de intriga. Que o quarto mais bagunçado aprenda a disciplina possível. Que o canto mais triste receba a luz. Que as risadas voltem a ecoar nas paredes de um modo que alegra e integra, não de modo que exclui. Senhor, também apresento as limitações pessoais de cada um. Existem temperamentos impulsivos, memórias sensíveis, inseguranças antigas, hábitos difíceis de mudar. Que cada um reconheça isso e, sem autocondenação, caminhe rumo à maturidade. Que ninguém use suas dores para justificar ferir o outro. Que ninguém use sua razão para humilhar. Que ninguém use sua inteligência para manipular. Que ninguém use seu silêncio para punir. Que todos aprendam a dizer o que sentem sem gritar, a discordar sem ofender, a pontuar sem ridicularizar. Que voltem às práticas simples que nutrem vínculos. Perguntar como foi o dia, celebrar pequenas conquistas, combinar horários, agradecer gestos, pedir desculpas sem rodeios. Nossa Senhora, quando o coração está tenso, a mente cria histórias. Peço que a imaginação, neste lar, seja purificada. Que suposições negativas cedam lugar a perguntas sinceras. Que interpretações enviesadas sejam corrigidas pela boa vontade. Que lembranças sejam reiluminadas pela verdade. Que ninguém alimente suspeitas sem confirmação. Que ninguém repasse boatos como se fossem fatos. Que ninguém faça alianças internas contra um integrante da família. Que a lealdade entre os nossos seja maior do que a pressão social de aparentar perfeição. Que a casa seja escola de humildade, onde se aprende a recomeçar. São Bento, abençoa também o trabalho e os projetos de cada um, pois pressões externas costumam entrar pela porta e se sentar à mesa. Que desafios financeiros, prazos apertados, imprevistos e responsabilidades não se transformem em munição para conflitos. Que a organização do dia, a administração do tempo e o cuidado com a saúde mental façam parte do cotidiano. Que todos aprendam a reservar momentos de descanso, alimentação adequada e oração. Que se pratique revisão semanal das rotinas, de modo simples, para discutir o que funcionou e o que precisa ser ajustado, sem acusação, com espírito de equipe. Deus, derrama sobre esta casa um clima novo. Que ao abrir a porta sinta-se paz. Que o cheiro do alimento recorde carinho e não ansiedade. Que a música escolhida promova serenidade e alegria saudável. Que visitantes percebam acolhimento e respeito. Que crianças, jovens, adultos e idosos se sintam reconhecidos no que são e valorizados pelo que contribuem. Que fotos de família recordem superações e não só feridas. Que objetos de fé não sejam enfeites, mas lembretes vivos de uma aliança com o Senhor. Que cada final de dia tenha um pequeno rito de reconciliação, ainda que seja só um olhar de gratidão e um boa noite sincero. Nossa Senhora desatadora dos nós, se alguma palavra maldita foi lançada contra este lar, se algum ritual de maldade tentou atravessar limites, se alguma intenção sombria mirou nossos laços, peço que tudo seja neutralizado, desfeito, sem efeito, e que no lugar disso chegue bênção abundante. Que o amor de Deus se instale como alicerce e cobertura. Que seu manto seja um teto simbólico que recorda a proteção. Que a família, reconduzida ao essencial, redescubra o gosto de cozinhar juntos, arrumar juntos, resolver juntos. Que discussões sérias existam quando necessárias, mas conduzidas com sobriedade e objetivo claro, sem ataques pessoais, sem rótulos, sem lembranças usadas como arma. São Bento, recorda-nos a importância de sinais visíveis que lembram o invisível. Que a oração antes do trabalho e do descanso se torne hábito.
que a leitura de um trecho breve da palavra seja acolhida como alimento. Que cada semana tenha ao menos um momento decidido para conversa franca, com celulares afastados e atenção plena. Que pedidos de perdão sejam práticos, assumindo pequenas mudanças de atitude. Que cada um se comprometa com um gesto concreto de paz por dia, um copo d'água servido, um prato lavado sem ser pedido, uma mensagem carinhosa, um elogio sincero. Senhor, agradeço porque, mesmo quando a tempestade parece grande, a sua fidelidade permanece. Agradeço porque a cruz de Cristo já triunfou sobre toda a obra de trevas. Agradeço porque nenhuma maldade tem a palavra final sobre uma família que decide caminhar sob sua luz. Por isso, consagro este lar ao seu nome, consagro as conversas, os projetos, os sonhos, as memórias e o futuro. Que anjos guardiões estejam de ronda, que portas sejam protegidas, que pensamentos fiquem centrados naquilo que edifica. Que cada visitante encontre clima de respeito. Que cada saída e retorno seja abençoado. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, acolha este pedido e leve ao coração do seu filho. São Bento, caminhe com esta família, ensinando vigilância e serenidade. E Deus, que é Pai cheio de misericórdia, derrame paz que supera entendimento, traga reconciliação onde parecia impossível, restaure confiança onde houve quebra, e conceda a graça diária de recomeçar com paciência e amor. Que, a partir de hoje, tudo que era motor de brigas internas perca alimento, e que a casa volte a sonhar em conjunto, falando com respeito, ouvindo com atenção e escolhendo sempre o caminho da unidade. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe que acolhe as dores escondidas no coração dos filhos e que conhece as angústias que não se revelam em palavras, venho pedir que seus olhos se voltem para mim, um homem que necessita de recuperação em seu corpo, em sua mente e em sua alma. A presença invisível do mal, alimentada pela inveja e pelo desejo destrutivo do inimigo que se opõe ao meu bem-estar, tenta lançar sobre mim desordem, cansaço e enfermidades que enfraquecem a alegria de viver. Confio que, diante de Deus, seu coração materno pode interceder para que o caminho da restauração seja iluminado, e toda sombra que deseja me prejudicar perca espaço. São Bento, cuja vida foi marcada pela resistência contra as insídias do maligno, estenda sobre mim sua proteção. Que cada palavra dirigida contra minha saúde seja anulada pela graça do Senhor. Que cada pensamento hostil enviado em minha direção perca poder. Que cada tentativa de produzir desgaste físico, desânimo emocional ou escuridão espiritual seja bloqueada e não encontre onde se sustentar. Que a bênção da vida renovada vença qualquer intento contrário e que meu corpo e minha mente encontrem equilíbrio em cada novo amanhecer. Deus eterno, que me sustenta mesmo quando não percebo, que renova o ar em meus pulmões e mantém meu coração pulsando, apresento a minha necessidade de restauração plena. Se meu corpo carrega marcas de fraqueza, peço que receba sua energia vital. Se minha mente é afetada por pensamentos que não nasceram de mim, mas foram semeados para me perturbar, peço que sua luz os expulse. Se o peso de intenções malignas tenta me atingir, peço que o seu amor me proteja como escudo. Onde há dores que me visitam sem explicação, que a sua mão retire a origem. Onde há noites de inquietação, que seu Espírito Santo traga serenidade. Onde há medo, que sua presença seja a certeza de que não estou sozinho. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, estenda seu manto sobre cada célula do meu corpo, sobre cada órgão, sobre cada parte que precisa de equilíbrio. Interceda para que a vida, criada por Deus, flua com plenitude em mim. Desate os nós que prendem a saúde, que aprisionam o vigor, que limitam minha disposição. Desate os nós que fazem sintomas aparecerem sem razão clara. Desate os nós que trazem angústias ao coração e transformam o descanso em inquietação. Aonde o inimigo tentou instalar fraqueza, leve a vitalidade. Aonde ele tentou plantar escuridão, leve a luz que aquece e renova. São Bento, defensor contra toda investida do mal, peça ao Senhor que os ataques invisíveis percam efeito. Que os desejos malignos lançados contra minha vida sejam interceptados e devolvidos ao vazio,
sem que causem dano. Que minha saúde, física e espiritual, seja guardada como um campo protegido. Que cada alimento que consumo se torne fonte de vida. Que cada respiração seja renovação. Que cada noite de descanso seja reparadora. Que minha mente se mantenha firme, sem espaço para ilusões que o inimigo tenta sugerir. Que minha disposição seja preservada, para que eu caminhe com ânimo diante dos projetos e responsabilidades que me foram confiados. Senhor, coloco diante de ti minha necessidade de me erguer novamente. Sei que o inimigo deseja ver meu corpo enfraquecido, minha mente desanimada e minha alma abatida. Porém, reconheço que teu poder é maior do que qualquer intenção contrária. Que teu Espírito sopre sobre mim como brisa suave que traz renovação. Que teu amor aqueça minhas entranhas, expulse tudo que tenta me prejudicar e estabeleça em mim equilíbrio profundo. Que meu corpo se recupere, que minha mente reencontre serenidade, que minha alma viva em paz. Nossa Senhora desatadora dos nós, interceda para que em meu lar não haja espaço para influências destrutivas. Que minha casa seja ambiente de saúde, onde cada canto seja preenchido por serenidade. Que a enfermidade não encontre abrigo. Que o medo não tenha voz. Que cada pessoa que aqui entra sinta paz e não hostilidade. Que meu repouso seja guardado sob seu manto. Que o inimigo não consiga transformar pequenos incômodos em doenças maiores, nem transformar pequenas preocupações em tormentos sem fim. São Bento, cuja oração ecoa como escudo contra ciladas, vigie cada instante do meu dia. Que ao acordar, meus pensamentos sejam firmados em Deus. Que ao trabalhar, minha energia seja preservada. Que ao caminhar, meus passos sejam protegidos. Que ao deitar, minha noite seja tranquila. Que nenhum intento de desgaste, vindo de quem deseja me derrubar, alcance meu corpo ou minha mente. Que tudo seja barrado pela graça divina. Senhor, agradeço desde já pelos sinais de recuperação que virão. Agradeço porque sua fidelidade nunca falha. Agradeço porque, mesmo em meio ao ataque do inimigo, sua presença não se retira. Agradeço porque não caminharei sozinho no processo de recuperar minha saúde. Agradeço porque cada dor já é transformada em lição. Cada noite inquieta já se prepara para dar lugar a dias de serenidade. Cada fraqueza já anuncia a oportunidade de experimentar seu poder restaurador. Nossa Senhora desatadora dos nós, acolha este pedido em suas mãos e apresente-o a seu filho, para que a cura seja estabelecida em mim. São Bento, permaneça ao meu lado, afastando todo o mal e ensinando vigilância. E Deus, em sua infinita bondade, purifique meu corpo, minha mente e minha alma, cancelando toda intenção de destruição e estabelecendo saúde, paz e plenitude em cada parte do meu ser. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe que conhece cada detalhe oculto do coração e escuta os suspiros que não chegam a virar som, acolhe esta oração de um homem que deseja proteger e purificar o amor que vive. Diante de Deus, Criador que sustenta tudo com sabedoria e bondade, apresento o relacionamento que cultivo com meu cônjuge e peço que a paz, a lealdade e a serenidade se estabeleçam com profundidade. Há tentações vindas de fora, há olhares interessados, há mensagens insinuantes, há presenças que preferem ver quedas em vez de fidelidade. Há ciúmes que se alimentam de suposições, há comparações injustas, há memórias mal curadas que ainda sussurram insegurança. Mãe, sei o quanto seu coração materno se move quando uma família corre risco. Por isso, coloco diante de Deus, com respeito e humildade, o pedido de libertação de influências que querem nos dividir e a graça de uma confiança renovada que resista aos ventos contrários. São Bento, mestre de vigilância, cuja vida ensinou disciplina interior, sobriedade e clareza, peço sua intercessão para que o nosso lar seja guardado contra toda provocação que tenta entrar sorrateira. Que a porta da nossa casa, da nossa mente e do nosso afeto seja bem cuidada. Que mensagens com segundas intenções não encontrem terreno. Que convites ambíguos percam sentido. Que elogios maliciosos, planejados para plantar dúvida, sejam reconhecidos e descartados.
Que o diálogo entre mim e meu cônjuge ganhe maturidade, mais escuta autêntica, menos pressa, mais transparência, menos interpretação precipitada, mais compromisso com a verdade, menos imaginação descontrolada. E quando a insegurança tentar se instalar, que sejamos capazes de lembrar promessas feitas, escolhas assumidas e projetos sonhados em conjunto. Deus eterno, apresento a realidade dos nossos dias, rotinas corridas, pressões externas, distrações que sequestram a atenção e testam a paciência. Peço que sua luz atravesse tudo o que é confuso e que seu amor seja como um fio condutor dentro das nossas conversas. Onde já existiu falha de cuidado, que surja arrependimento sincero e reparação concreta. Onde faltou delicadeza, que nasça um jeito novo de falar e agir. Onde a inveja alheia tenta incitar competição entre nós, que apareça a lembrança de que o casamento foi erguido para a parceria, não para a disputa. Onde a sedução de terceiros se aproxima, que o coração se lembre do valor do que foi construído e da dignidade de permanecer fiel. Onde o ciúme cria cenas e argumentos sem base, que a mente recobre sobriedade e procure fatos com serenidade, sem ataques, sem humilhações. Nossa Senhora desatadora dos nós, sob suas mãos tantas famílias reencontraram a paz. A nós tecidos por histórias antigas, comentários imprudentes, feridas que nunca tiveram tempo de cicatrização adequada. A nós criados recentemente, em momentos de carência afetiva, em dias de agitação, em horas de descuido. Venho pedir, com fé, que esses laços que apertam o peito e distorcem a visão sejam trabalhados por sua intercessão. Nos lugares em que o orgulho não permite admitir um erro, que surja a humildade. Nas horas em que a autoridade é usada como escudo para evitar diálogo, que surja a coragem de se deixar tocar pela verdade. Nas situações em que o silêncio vira punição, que nasça a vontade de falar com respeito. Que cada nós seja afrouxado pela paciência, pela escuta atenta, pela escolha consciente de não jogar lembranças antigas como arma. São Bento, recordo seu sinal de proteção e a oração que afasta ciladas. Peço que, pela misericórdia de Deus, toda trama que tenta atrair meu cônjuge com promessas vazias perca encanto. Que não exista fascínio por aquilo que brilha mas não sustenta. Que não existam brechas alimentadas por vaidade. Que a falsa cumplicidade de quem se aproxima com interesse seja percebida como laço perigoso antes de se tornar laço apertado. Que os ambientes de trabalho, estudo, convívio social e redes digitais sejam atravessados por prudência e respeito. Onde houver colegas que cruzam limites, que surja firmeza educada para colocar cada coisa em seu lugar. Onde houver antigos relacionamentos reaparecendo para provocar, que a memória se lembre do motivo pelo qual ficaram no passado. Onde houver curiosidade indevida, que apareça a decisão de preservar intimidade e alianças. Senhor, não peço fantasia de relacionamentos sem desafios, mas maturidade para enfrentá-los. Que a nossa união tenha um eixo claro, compromisso com a verdade, carinho nas palavras, transparência nas escolhas, lealdade nas ausências, carinho nos reencontros. Que haja hábitos simples que sustentam, saudações de manhã e à noite, mensagens gentis durante o dia, atenção genuína a ouvir como foi o cotidiano do outro, encontros periódicos reservados para conversar sem interrupções. Que o planejamento financeiro seja vivido com parceria, sem segredos. Que as senhas do coração e da rotina sejam compartilhadas com sabedoria, de modo que a confiança se consolide e a tentação perca terreno fértil. Que a gratidão pelos gestos do dia a dia volte a ter espaço, porque o amor amadurece quando percebe o cuidado presente nas pequenas coisas, e aqui peço que esse cuidado seja visto e valorizado. Nossa Senhora, interceda para que minha mente seja livre de comparações inúteis e de imaginações persecutórias. Interceda para que meu cônjuge seja protegido de pessoas que testam limites e não respeitam alianças. Interceda para que a autoestima de ambos seja consolidada na consciência de sermos amados por Deus, evitando buscar validação em olhares de fora. Interceda para que o respeito mútuo seja mais forte do que a provocação externa. Interceda para que, em dias de cansaço,
Não se confunda fadiga com desamor. Interceda para que nenhum de nós alimente segredos que machucam. Que a verdade seja caminho preferencial, ainda que peça coragem e disciplina. São Bento, peço vigilância para cada momento crítico. Ao receber mensagens de antigos contatos que se aproximam com sorrisos sedutores, que a mente identifique a armadilha e o coração se lembre da promessa feita. Ao notar mudanças no humor dentro de casa, que o primeiro impulso não seja acusação, mas a pergunta calma que acolhe. Ao enfrentar fases de rotina pesada, que não se abre espaço para companhias salvas como fuga, mas se busque diálogo e descanso em conjunto. Ao sair para compromissos sociais, que a presença do Espírito de Deus confira sabedoria para decisões, palavras e gestos. Ao regressar ao lar, que sintamos alívio e contentamento, sinal de que o vínculo está vivo e continua sendo o lugar preferido. Deus fiel, agradeço pelos sinais de proteção já concedidos, muitos deles invisíveis e silenciosos. Agradeço pelos dias em que uma conversa teria tomado rumo perigoso, porém, um pensamento sensato levou ao recolhimento. Agradeço pelos momentos em que meu cônjuge recebeu atenção indevida e soube dizer não com elegância e firmeza. Agradeço pelas situações em que eu mesmo fui testado e tive clareza para recusar, lembrando o valor da minha aliança. Agradeço pelos amigos de verdade que torcem por nós e nos lembram que fidelidade é bem precioso. Ao mesmo tempo, peço que esse cuidado celeste continue. Que amizades saudáveis se multipliquem ao nosso redor e que pessoas que torcem pelo bem permaneçam próximas. Que a nossa casa seja lugar de acolhida, não de desconfiança, lugar de conversa honesta, não de acúmulo de suspeitas. Nossa Senhora desatadora dos nós, coloco sob seu olhar tudo o que já foi dito de maneira impensada. Palavras que feriram, olhares que machucaram, respostas atravessadas que deixaram cicatrizes. Leva ao coração de Deus cada pedido de perdão que ainda não foi pronunciado, cada abraço que não aconteceu por orgulho, cada gesto de cuidado que ficou na vontade. Interceda para que o ego não seja senhor das decisões. Interceda para que eu saiba cuidar da minha parte sem vigiar o outro como um fiscal de falhas. Interceda para que o perdão não seja moeda de troca, mas atitude responsável de quem deseja reconstruir. Interceda para que o amor volte a ser prioridade diária, reorganizando agenda, pensamentos e escolhas. São Bento, peço também sabedoria prática. Que saibamos estabelecer limites com pessoas insistentes, sem grosseria, mas com clareza. Que saibamos, quando necessário, ajustar rotas no uso de redes sociais, contatos e horários, de modo que portas que geram risco fiquem fechadas, e janelas seguras permaneçam abertas para relacionamentos que edificam. Que aprendamos a dizer sim para o que constrói e não para o que compromete. Que a linguagem corporal e as palavras comuniquem nitidamente nosso estado de vida e nosso compromisso, para que ninguém alimente falsas expectativas. Que a elegância do bem conduza nossos gestos e a sinceridade norteie nossas escolhas. Senhor, que a vida a dois seja tocada por paciência duradoura. Que sejamos capazes de rir de pequenas diferenças e de negociar com respeito nos grandes assuntos. Que a intimidade cresça com segurança, fruto da confiança estabelecida. Que o carinho não seja usado como manipulação, e sim como linguagem de cuidado real. Que, diante de uma tentação, a lembrança de tudo que já atravessamos juntos, das lutas e conquistas, pese mais do que qualquer convite momentâneo. Que o ciúme, quando aparecer, seja apenas sinal para diálogo e não combustível para brigas. Que ambos saibamos pedir ajuda quando necessário, a um conselheiro maduro, a um orientador espiritual, a um profissional que apoie. Que não falte humildade para aprender novas habilidades de comunicação e gestão de conflitos. Nossa Senhora, peço proteção sobre nossos olhos, para que não se deixem enganar por aparências. Peço proteção sobre nossos ouvidos, para que não alimentem fofocas. Peço proteção sobre a nossa língua, para que não dispare frases que ferem. Peço proteção sobre as mãos, para que realizem gestos de respeito. Peço proteção sobre nossos passos,
para que retornem sempre para casa com alegria. Peço proteção sobre nossa cama, para que seja local de ternura, reconciliação e descanso. Peço proteção sobre nossa mesa, para que partilhas simples renovem laços. Peço proteção sobre nossa agenda, para que os compromissos importantes da relação tenham espaço real e não sejam sempre adiados. São Bento, ampara meu cônjuge em qualquer ambiente que frequenta. Que pessoas mal intencionadas não encontrem brechas. Que palavras persuasivas percam charme. Que flertes disfarçados sejam identificados e cortados pela raiz. Que elogios insistentes, vindos com objetivo torpe, recebam resposta educada e final. Que cada passo do nosso cotidiano seja guardado sob a luz divina e que qualquer tentativa de criar triângulo seja interceptada antes de causar dano. Que, se um erro aconteceu, não se multiplique, e sim seja tratado com verdade, arrependimento e reparação, sem teatragem e sem autoengano. Senhor, agradeço pelo amor que já nos manteve firmes em tantas fases. Agradeço pelas manhãs em que acordamos de bem, pelas tardes em que rimos de algo bobo, pelas noites em que conversamos longamente, pelos fins de semana em que escolhemos estar juntos mesmo com opções tentadoras lá fora. Agradeço porque, apesar das pressões, sentimos vontade de permanecer lado a lado. E peço que essa vontade se renove com vigor calmo, como quem decide diariamente o que realmente tem valor. Que esta decisão se traduza em práticas, olhar nos olhos, pedir desculpas na hora certa, reconhecer qualidades, celebrar progressos, dar retorno carinhoso, planejar o futuro com passos realistas. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, leve ao coração do seu filho este pedido por libertação de ciúmes doentios e tentações externas. Que todo intento de terceiros, motivado por vaidade, cobiça ou capricho, perca espaço diante da nossa aliança. Que o Senhor conceda lucidez quando o orgulho falar alto e doçura quando a irritação dominar. Que um toque, um gesto, um sorriso e um pedido de perdão devolvam o equilíbrio em momentos de tensão. Que a lembrança do dia em que decidimos caminhar juntos continue viva. A cada lembrança, se reforce o senso de compromisso e o gosto por esta história em comum. São Bento, permaneça ao nosso lado como sentinela discreta. Inspire disciplina no cuidado com os pensamentos, firmeza na administração dos limites, prudência nas escolhas cotidianas. Ajude-nos a cultivar hábitos que protegem a união, exercícios para a saúde do corpo, momentos de lazer a dois, projetos divididos, sonhos conversados. Quando o calendário ficar lotado, ensine a priorizar o essencial. Quando a comunicação falhar, inspire a retomar com serenidade. Quando a tentação se insinuar, lembre a verdade que liberta e o amor que nos trouxe até aqui. Deus de misericórdia, receba esta oração. Que, a partir de agora, sinais concretos confirmem o caminho. Serenidade onde havia inquietação, paciência onde havia impaciência, ternura onde havia frieza, lealdade ativa onde havia distração. Que a beleza discreta do cotidiano volte a encantar, que a cumplicidade seja reconstruída onde foi abalada, que a confiança seja reforçada onde vacilou. Que a nossa história avance com sabedoria, que os olhares se reencontrem com sinceridade, que as mãos se busquem com carinho. E que, diante de tentações externas, o coração responda com maturidade, um não decidido, um passo para longe do risco, um passo para perto do lar. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, agradeço por acolher cada palavra e por me conduzir de volta ao essencial. São Bento, agradeço por vigiar as portas visíveis e invisíveis. E ao Senhor, fonte de todo bem, agradeço por plantar em nós fidelidade, paz e alegria limpa. Que o nosso relacionamento, livre de ciúmes desordenados e de tentações de terceiros, respire alívio e esperança. Que a sinceridade floresça em gestos e decisões diárias, que a atração legítima cresça em respeito, que a parceria amadureça no serviço mútuo. E que, ao final de cada dia, possamos descansar gratos, certos de que valemos um pelo outro e de que nada externo tem poder de quebrar o que foi construído com verdade. Nossa Senhora Desatadora dos Nós,
Mãe atenta às inquietações que moram no íntimo de um homem que busca direção, coloco diante do Deus Altíssimo a vida financeira que administro e a vocação que recebi para trabalhar com honestidade, criar valor, servir pessoas e sustentar quem amo. A casa que represento, os compromissos assumidos, o alimento diário, tudo isso depende de decisões sensatas, de disciplina constante e de proteção contra laços invisíveis que estrangulam a paz. Sei que os nós do medo, da impulsividade e da ilusão podem apertar, confundindo escolhas e desviando a rota do bom senso. Por isso, recorro ao seu cuidado materno para que, na presença do Senhor, esta intenção seja acolhida, que a sabedoria desça sobre minha mente e minhas mãos, que cada passo econômico seja iluminado e que nenhuma artimanha do meu pior inimigo consiga tocar o que se constrói com suor honesto e fé viva. São Bento, mestre da vigilância e da prudência, cuja vida ensinou a ordenar os dias com disciplina e lucidez, coloco sob seu patrocínio minhas metas e responsabilidades. Que a serenidade substitua qualquer ansiedade nas horas de negociar, que a transparência guie contratos, conversas e assinaturas, que recursos e oportunidades sejam tratados com clareza, sem atalhos nem trapaças, que eu seja imparcial ao avaliar riscos e sólido ao sustentar decisões. Onde houver brechas que alguém mal intencionado tenta utilizar para roubar, manipular ou empurrar para uma direção que me afaste do que é correto, que essas brechas sejam fechadas. Que contas, senhas, dados e patrimônio recebam cuidado cuidadoso e constante. Que todo contato suspeito seja identificado cedo, que mensagens ardilosas sejam deletadas sem hesitação, que propostas sedutoras mas vazias sejam descartadas com firmeza. Senhor Deus, que cria caminhos no deserto e orienta quem busca retidão, deposito diante do seu trono o desejo de aprender a cuidar melhor do que já está nas minhas mãos e de multiplicar o bem realizado através do meu trabalho. Que eu aprenda a distinguir o necessário do supérfluo, o investimento consciente do impulso desordenado, a paciência estratégica da pressa que leva ao erro. Que números, planilhas e prazos deixem de ser fonte de angústia e se tornem ferramentas a serviço de um propósito claro. Que eu aprenda a planejar com margem, a guardar para imprevistos, a honrar compromissos no tempo certo, a analisar antes de assinar, a perguntar antes de decidir, a ouvir conselhos de gente experimentada e a recusar sussurros que apenas inflam vaidade. Nossa Senhora desatadora dos nós, venho pedir que se desfaçam laçadas antigas que ainda influenciam meu jeito de lidar com dinheiro. Amarras herdadas de crenças negativas, histórias de perdas que deixaram marcas, promessas apressadas, acordos mal pensados, comparações com trajetórias alheias, tudo isso cria teias que reduzem a visão e alimentam insegurança. Toque nessas memórias com delicadeza, mãe querida, e conduza para um lugar de maturidade. Que eu aceite minha história sem peso, aprendendo com o passado e caminhando adiante com humildade e coragem. Que eu desenvolva novos hábitos, revisão regular do orçamento, anotações fiéis, metas factíveis, prazos realistas, ferramentas simples que evitem descontrole. Que o consumo deixe de ser fuga emocional e volte a ser resposta responsável às reais necessidades. Que presentes e generosidade sejam praticados com ordem e equilíbrio, não por impulso ou culpa. São Bento, peço que sua intercessão abra caminho para hábitos sólidos que protegem e constroem. Levantar cedo com propósito, focar no que gera valor, reduzir distrações, aprender algo novo todos os dias, fechar o ciclo das tarefas, agradecer pequenas vitórias, revisar o que deu errado sem autoacusação. Que a rotina traga cadência, que a disciplina esteja a serviço do amor e que os objetivos de médio e longo prazo sejam lembrados quando tentações imediatistas aparecerem. Que eu saiba dizer não a propostas que não se sustentam, a contatos insistentes que prometem atalhos, a convites que, na realidade, querem me ver cair. Que, ao mesmo tempo, eu seja corajoso para dizer sim a oportunidades que pedem estudo, preparo e constância. Deus de sabedoria, acolhe a meta de melhorar rendimento sem que o coração se perca. Que a busca por ganho seja acompanhada de caráter, que cada centavo nascido do meu trabalho traga consigo verdade e paz, que talentos sejam reconhecidos e desenvolvidos para benefício de muitos.
Abre portas em ambientes corretos, na hora oportuna e com parceiros confiáveis. Fecha portas onde haveria engano, abuso, fraude, humilhação e dor. Se for preciso esperar, que eu aprenda a esperar. Se for preciso acelerar, que eu tenha ânimo bem orientado. Se for preciso mudar de plano, que eu mude com serenidade e senso de realidade. Que cada entrevista, apresentação, oferta, orçamento e negociação seja banhada por clareza. Que eu tenha calma para ouvir perguntas e objetividade para responder. Que eu demonstre valor entregando valor, não só prometendo. Nossa Senhora, interceda para que a visão sobre dinheiro seja sadia. Não objeto de idolatria, nem motivo de vergonha, não instrumento de opressão, nem desculpa para a preguiça. Recurso a ser administrado com responsabilidade, para que contas sejam honradas, famílias sejam sustentadas, projetos bons avancem e obras de misericórdia encontrem amparo. Interceda para que eu, como homem, assuma meus compromissos sem teatralidade, com serenidade firme, cuidando da casa, das pessoas que dependem de mim e da própria dignidade. Interceda para que a comparação com a prosperidade alheia não envenene o coração, e para que a gratidão pelas próprias conquistas não seja abafada por ansiedade. Interceda para que eu mantenha retidão na origem, no uso e no destino de cada recurso. São Bento, peço proteção específica contra qualquer investida do meu pior inimigo, aquele que se incomoda com a minha estabilidade, que vibra com tropeços, que deseja me ver perder o que construí. Que toda tentativa de difamação profissional seja neutralizada. Que toda estratégia de sabotagem em bastidores seja desmontada. Que toda intriga que tenta afastar clientes ou parceiros seja frustrada. Que toda mentira plantada em reuniões ou mensagens seja desmascarada com fatos simples e firmes. Que minha reputação seja alicerçada em entrega consistente, pontualidade, honestidade e respeito. Que, no difícil, eu não ceda à vingança nem a respostas agressivas. Que eu saiba escolher o caminho da assertividade, firme sem grosseria, claro sem acusação gratuita, estratégico sem maquiavelismo. Senhor, renova em mim a capacidade de estudar com gosto. Aprender sobre orçamento doméstico, investimentos conservadores e moderados, fluxo de caixa, precificação, análise de custos, gestão de riscos, leitura de contratos, registros contábeis, tributação responsável. Que o aprendizado seja aplicado passo a passo, com qualidade e sem estardalhaço. Que eu identifique mentores sérios e afastados de promessas milagrosas. Que eu ouça quem já errou e aprendeu, porque isso encurta caminho. Que eu esteja cercado por gente que valoriza a verdade mais do que aparências. Que eu saiba ser prudente onde tantos querem ostentar. Que eu prefira reservas a exibicionismo, consistência a picos passageiros, resultados comprováveis a narrativas vazias. Nossa Senhora desatadora dos nós, se existem lacunas jurídicas, fiscais ou operacionais que possam ser exploradas contra mim, que eu tenha a inteligência e a humildade de buscar orientação técnica confiável para corrigir e ajustar. Se existem hábitos desorganizados que oferecem terreno para perdas, que eu os mude com decisão. Se existem pendências antigas que geram peso, que eu trate disso com planejamento e negociação honesta. Se existem laços de dependência emocional que drenam recursos por culpa, medo ou vaidade, que eu ganhe lucidez para cortar aquilo que corrói e fortalecer o que realmente edifica. Que meus sim e não tenham raiz na verdade e encontrem respaldo em atitudes concretas, repetidas diariamente. São Bento, protege meus horários de trabalho para que não sejam devorados por distrações digitais, conversas vazias e promessas de ganhos fáceis. Protege meu descanso, para que mente e corpo recuperem vigor. Protege minhas relações, para que parcerias nobres prosperem e alianças tóxicas sejam detectadas cedo. Protege minha memória, para que eu não esqueça lições caras que o passado já ensinou. Protege minha palavra, para que eu não prometa o que não posso cumprir, nem assine o que não vou entregar. Protege meu olhar,
para que eu enxergue detalhes que outros não veem e identifique oportunidades legítimas escondidas sob trabalho árduo e perseverante. Deus de bondade, que ama quem age com retidão, olha para este pedido e derrama clareza sobre cada decisão de compra e de venda, sobre cada contrato aceito, sobre cada proposta recusada. Coloca sinal amarelo onde há risco oculto, coloca sinal verde onde há terreno firme, coloca sinal vermelho onde há perigo moral. Guia meus pés por veredas seguras. Permite que eu sinta paz interior quando estiver na direção certa e inquietação saudável quando algo precisa de revisão. Dá-me coragem para corrigir rumo sem vaidade, para pedir ajuda a tempo, para admitir ignorância diante de um tema que deve ser aprendido, para dizer não quando a consciência alerta. Nossa Senhora, Mãe que compreende angústias financeiras e angústias de quem quer ser provedor sem se ferir, acolhe também as preocupações do dia a dia, contas que vencem, imprevistos que aparecem, boletos que testam paciência. Intercede para que eu mantenha serenidade enquanto ajusto prazos, para que eu me antecipe aos compromissos, para que eu não transfira ansiedade para quem convive comigo. Intercede para que eu valorize cada melhoria pequena, porque constância em pequenas melhorias constrói base sólida para avanços maiores. Intercede para que eu cuide da saúde, dos hábitos, do sono, da alimentação, do corpo que trabalha e da mente que decide, pois decisões ruins nascem muitas vezes do cansaço e da irritação. São Bento, coloco sob a sua guarda entradas e saídas de recursos. Que pagamentos sejam realizados com pontualidade e que recebimentos não sofram com malícia alheia. Onde alguém tenta atrasar de propósito, que haja caminhos legais e sensatos para resolver. Onde alguém tenta aplicar golpe com desconto especial ou taxa extra, que eu identifique de imediato e recuse sem medo. Onde alguém quer obter vantagem explorando boa-fé, que a luz venha antes do prejuízo. Onde haja dúvida, que eu pare, investigue, pergunte, compare, protocole, documente. Onde houver acordo, que esteja por escrito de modo objetivo. Onde houver parceria, que seja com pessoas que prezam ética e competência. Senhor, agradeço por tudo que já foi preservado até aqui. Lembro de portas que se abriram na última hora, de negócios que saíram quando parecia impossível, de livramentos discretos que impediram que eu assinasse algo que me prenderia em perda prolongada. Lembro de dias em que valores chegaram com precisão matemática, de cancelamentos que evitaram arrependimento, de pessoas boas que apareceram quando mais precisei. Agradeço porque a fé me impediu de desanimar em momentos sombrios. Agradeço porque, mesmo com quedas, encontrei fôlego para levantar. Agradeço porque a generosidade, vivida dentro do possível, nunca empobreceu minha alma. Agradeço porque, em meio a tudo, ainda sinto vontade de construir, estudar, empreender, servir. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, peço um horizonte novo para os próximos meses. Que metas sejam realistas e mensuráveis, que a renda aumente de maneira sustentável, que despesas sejam otimizadas com inteligência, que dívidas, se existirem, sejam enfrentadas com plano definido, sem vergonha e sem fuga, com priorização correta e pagamento constante. Peço também renovação da alegria de trabalhar, não aquela que depende de aplausos, mas a que nasce do sentido de missão. Que eu cuide bem do que é pequeno, para que me seja confiado o que é maior. Que eu trate bem pessoas, mesmo quando não há retorno imediato. Que eu seja fiel no pouco e no muito. Que eu seja grato nas vitórias e sóbrio nos tropeços. São Bento, recordo a inscrição que tantas vezes protegeu lares e oficinas, um lembrete de que o mal não tem domínio onde Cristo é lembrado e amado. Que essa verdade se traduza em escolhas práticas na minha economia pessoal. Que a honestidade não seja negociada. Que a pontualidade seja regra. Que a cordialidade seja hábito. Que a competência seja busca contínua. Que o respeito a prazos, orçamentos e limites seja a marca registrada do meu nome. Que, quando alguém pensar em mim profissionalmente, se lembre de integridade e qualidade. E que, quando pensamentos de inveja ou desejo de destruição partirem do meu pior inimigo,
esses pensamentos caiam no vazio e morram antes de tocar o meu trabalho, a minha renda, os projetos que alimento. Deus fiel, peço paz no coração enquanto avanço. Que o temor saudável de errar não se transforme em paralisia, e que a vontade de acertar não se converta em vaidade. Que eu aprenda a celebrar progresso, não perfeição. Que eu mantenha um diário simples de resultados, para visualizar caminho percorrido e corrigir o que precisa. Que eu me cerque de conselheiros honestos, que respeitam a verdade mais do que meu ego. Que eu tenha coragem de dizer não sei quando for o caso e posso aprender quando houver oportunidade. Que eu seja paciente com quem trabalha comigo e firme com quem tenta lesar. Que a paz permaneça em mim quando números oscilarem, porque números oscilam, mas a fé e a ética não precisam oscilar. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, confio a você esta prece por sabedoria e prosperidade limpa. Leve cada linha ao coração do seu filho. Interceda para que o céu coloque guarda em minhas portas, para que olhos atentos vigiem meu caminho, para que anjos operem nos detalhes que eu não alcanço. Interceda para que a alegria da provisão se derrame sobre meu lar sem barulho, com serenidade e constância. Interceda para que, ao olhar para trás, eu reconheça o cuidado de Deus em cada virada de página, e ao olhar para frente, eu caminhe sem medo, baseado no que é certo. São Bento, permaneça ao meu lado como sentinela discreta. Lembra-me todo dia que trabalho bem feito fala por si, que planilha bem cuidada evita confusão, que recibo e contrato guardados protegem de injustiças, que paciência no preço garante lucro saudável, que estudar abre portas que carisma sozinho não abre, que foco no cliente certo vale mais que dezenas de promessas vazias. Senhor, receba esta oração de um homem que não quer apenas ter, mas ser correto, que não busca apenas ganhar, mas servir, que não deseja apenas números altos, mas legado de dignidade. Que a partir de agora uma sequência de pequenos milagres silenciosos aconteça, negociações que fluem com naturalidade, atrasos que se resolvem, contatos bons que surgem, ideias que se encaixam, projetos que saem do papel, riscos que se dissipam, estratégias que dão certo, oportunidades que chegam no tempo exato. E que, em paralelo, toda tentativa do meu pior inimigo de tocar minhas fontes, confundir meus passos, enfraquecer minhas decisões, arranhar meu nome ou dilapidar o que é meu, seja frustrada, sem alarde, pela mão do Altíssimo. Agradeço, Senhor, porque já contemplo, pela fé, um período de estabilidade e avanço prudente. Agradeço porque a paz financeira não é sonho ingênuo, é fruto de escolhas guiadas, de disciplina, de oração que vira atitude. Agradeço porque nada do que pertence a mim por justiça será arrancado por mãos ímpias, e nada do que não me cabe pela verdade entrará por janelas enganosas. Agradeço porque a bênção que o céu libera não acrescenta peso ruim, pelo contrário, dá serenidade e ânimo para continuar. Em nome de Jesus Cristo, com a intercessão da Mãe que desfaz laços e do Santo que vence ciladas, declaro meu caminho firmado na verdade, minha casa protegida, minhas contas organizadas, minha mente clara, minhas mãos diligentes e meu coração em paz. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe que acolhe dores antigas e recentes, receba este clamor de um homem que busca reparação. Leva ao coração de Deus a história de perdas que se somaram ao longo do tempo, perdas materiais, emocionais e espirituais, lacunas deixadas em momentos decisivos, portas que pareciam certas e, no entanto, foram trancadas, relações pacíficas que de repente se tornaram ásperas, oportunidades legítimas que foram desviadas por mãos que não desejavam o bem. Diante do Altíssimo, peço que sua intercessão mire cada ponto dessa trajetória, pedindo restauração ampla, concreta e serena, para que aquilo que o pior inimigo retirou encontre caminho de volta, de modo íntegro, limpo, sem ferir minha consciência nem tocar a dignidade de ninguém. A casa que represento, os projetos que carrego, os vínculos que respeito, tudo isso precisa de seu cuidado materno. Onde há perda, que surja recomposição, onde há vazio, que chegue necessário, onde há vergonha, que entre sobriedade, onde há cansaço, que nasça ânimo discreto e constante, onde há dúvida,
que apareça luz sobre o que fazer e o que evitar. São Bento, amigo da prudência e guardião silencioso de tantas casas, estenda proteção sobre caminhos e decisões. Em sua escola aprenderam muitos a vigiar pensamentos, palavras, hábitos e escolhas, e é disso que preciso agora, vigilância. Que nenhuma artimanha do meu pior inimigo encontre abertura. Que tentativas de confundir meu nome, de roubar meu tempo, de atrasar meus recebimentos, de minar minha reputação, esbarrem em barreiras de sobriedade, verdade e paciência firme. Coloco sob seu patrocínio cada contrato, cada conversa, cada acerto, cada documento, cada aceno de parceria. Onde houver brecha, que seja identificada. Onde houver desvio, que seja corrigido. Onde houver risco camuflado, que seja exposto à claridade. Onde houver promessa vistosa porém vazia, que perca o encanto antes que cause dano. Que meus passos sigam por terreno seguro, ainda que por caminhos discretos e sem holofotes, porque prefiro estabilidade à ilusão passageira. Deus eterno, que sabe o que foi retirado e conhece cada detalhe das tramas que pretenderam me ferir, apresenta o inventário do que desejo ver restituído. Recursos que escorreram por dedos alheios, projetos sabotados, clientes desviados, horas de trabalho ignoradas, objetos subtraídos, contatos distorcidos por fofoca, portas fechadas por intriga, alegria que se esvaiu diante de humilhações silenciosas, serenidade que foi drenada por acusações sem base. Não peço retorno que gere injustiça a ninguém, peço reposição justa, no tempo oportuno, pela via correta, com marcas de equilíbrio e paz. Quero recuperar sem espírito de vingança. Quero receber de volta o que é meu por direito, sem agressão, sem ataques, sem descontrole. Que a sua justiça caminhe à frente e que a minha boca permaneça contida. Que minha mão não colabore com confusão. Que minha mente se mantenha centrada no que edifica. Nossa Senhora desatadora dos nós, há laços criados por decisões impensadas, mas há outros que foram tramados por quem sente inveja e prazer em ver queda alheia. Coloco nas suas mãos nós que apertam o peito quando penso no que ocorreu, promessas que não se cumpriram por sabotagem, reuniões em que minha fala foi silenciada por armadilhas, mensagens editadas para parecer o que não eram, gente que sorriu de frente, nas costas, desenhou planos para me prejudicar. Peço que sua intercessão leve essas dores ao coração misericordioso do Filho e que, nesse santuário, cada lacuna encontre o remédio certo. Não peço humilhação de ninguém, peço conversão de intenções, e quando isso não acontecer, peço afastamento eficaz dos que insistem no mal. E peço retorno do que se perdeu, valor financeiro, oportunidades profissionais, paz de espírito, confiança, boas conexões, criatividade, foco, noites de sono, autoestima saudável. São Bento, ensino seu nome como sinal em minha casa e no meu trabalho, um lembrete de que ciladas não prosperam onde a mente se mantém sóbria. Que todo plano disfarçado de gentileza seja identificado por critérios objetivos. Que todo convite que busca capturar minha atenção para me tirar do rumo seja respondido com um não tranquilo. Que toda investida sutil que tenta esgotar minhas reservas seja estancada na origem. Que todo caminho com promessas fáceis e atalhos imprudentes seja abandonado. Em seu testemunho aprendo que o mal gosta de ruído, agitação e vaidade. Quero seguir em silêncio operoso, rotina organizada, metas claras, finanças anotadas, prazos honrados, contratos simples e bem guardados, comunicação limpa e registrada. Deus de verdade, se algo foi tomado por meios escusos, peço condução para que a reposição venha por vias legais, retas e pacíficas. Se alguém reteve o que me cabe, abra portas onde a palavra justa encontre acolhimento. Se documentos precisarem ser apresentados, que cheguem às mãos corretas. Se eu tiver falhado em vigilância, desejo aprender e corrigir, sem autopiedade nem teimosia. Se a perda for irreversível em algum ponto, peço que, em sua bondade, outra porta se abra, com proporção justa ou superior, a fim de que o dano não dite o futuro. Quero, com sua graça, atravessar esta fase sem rancor. O coração pesa quando lembro o que se foi, mas escolho não ser prisioneiro de ressentimentos.
Escolha a serenidade estratégica, o passo firme, a revisão do que precisa ser revisto, a decisão concreta que fecha vazamentos. Nossa Senhora, interceda para que memórias feridas não sequestrarem minha visão. Ao recordar um prejuízo, que eu não perca o senso do presente. Ao identificar a pessoa que causou dano, que eu não caia em espiral de ódio. Ao ver uma conta atrasada por causa dessa história, que eu não desperdice energia com culpas inúteis, e sim me mova com foco para resolver. Interceda para que eu busque conselhos sábios, recusando palpiteiros que amam drama. Interceda para que minha comunicação seja objetiva, evitando exageros e palavras que inflamam. Interceda para que eu mantenha hábitos que protegem, registros de conversas, contratos revisados, planilhas atualizadas, senhas trocadas, checagem de remetentes, conferência de dados, agenda cumprida, descanso preservado, alimentação cuidada, atividade física moderada, leitura constante sobre o que preciso dominar. Tudo isso, ainda que pareça simples, constrói muralhas invisíveis que seguram perdas futuras. São Bento, peço sua ajuda para cuidar do território que o inimigo tentou ocupar, meu tempo. O ladrão de tempo é sutil. Chega com fofoca, com distração, com convite repetido para conversas vazias, com notificações que piscam como iscas. Que eu retome o governo das horas. Que compromissos tenham começo e fim. Que cada período de trabalho comece com intenção clara. Que interrupções sejam filtradas. Que o celular não me dite prioridade. Que eu me torne fiel aos blocos de estudo, de execução, de revisão, de descanso. Quem domina o relógio, abre espaço para resultados e fecha portas para perdas. Senhor, coloco à sua frente também o território dos afetos. Quando o pior inimigo ataca, tenta atingir a autoestima, tenta pintar o fracasso como identidade, tenta corroer confiança em mim mesmo, tenta envenenar meu olhar sobre gente boa que está ao meu lado. Peço cura interior para essas feridas. Quero lembrar quem sou, alguém chamado à honestidade, alguém que aceita aprender, alguém que não precisa de artifícios para prosperar. Quero reconhecer quem caminha comigo de verdade, pessoas que aconselham com carinho, que alertam sem humilhar, que celebram juntos sem inveja. Abençoe amigos fiéis, afaste, com doçura e firmeza, os falsos. Abençoe família, proteja nossos diálogos da tensão trazida por esta fase. Abençoe minha casa, que ela não se torne sala de tribunal, mas lugar de recomeço. Nossa Senhora desatadora dos nós, há perdas que doeram além do dinheiro, tranquilidade, confiança, noites de paz, coragem para tentar de novo. Interceda para que meu ânimo recupere brilho sereno, para que minha coragem volte a caminhar ao lado da prudência, para que meu coração reencontre leveza limpa. Interceda para que cada passo de recomposição seja feito com documentação, prazos definidos, metas possíveis, e que, ao final, eu possa olhar e dizer: valeu a pena manter a calma, valeu a pena buscar o que é direito sem pisar em ninguém, valeu a pena proteger mente e boca de explosões que só trariam novos danos. São Bento, lembro que seu conselho sempre foi equilíbrio, nada de excessos, nada de preguiça. Ajude-me a praticar revisão semanal do que se perdeu e do que já foi recuperado, para não andar no escuro. Ajude-me a separar tempo para negociações pendentes, tempo para estudo técnico, tempo para tarefas de alto impacto, tempo para descanso, tempo para oração. Ajude-me a definir indicadores simples, dívidas quitadas, receita recuperada, clientes reativados, processos encerrados, contatos saneados, hábitos consolidados. Em cada indicador, desejo ver um pequeno capítulo da restauração que Deus escreve com minha colaboração. Deus Santo, entrego também a linguagem. Palavras são tijolos. Que minha boca edifique pontes, não muros desnecessários. Que eu saiba dizer não com educação, sim com prudência, talvez com critérios e prazos. Que eu peça atualização quando precisar, que eu cobre o que é devido sem agressão, que eu agradeça quem ajuda, que eu reconheça quando alguém reparou o que fez. Que eu não caia em ironias baratas, que eu não use o mal que sofri como desculpa para ferir.
Quero ser firme e limpo, alinhado com a verdade e com a justiça. Nossa Senhora, coloco diante de Deus o mapa dos meus bens e das minhas tarefas. Onde houve desvio de recursos, que surjam caminhos legais para retorno. Onde houve retenção indevida, que haja resolução administrativa ou judicial, sem alongar conflitos além do necessário. Onde houve quebra de confiança, que eu aprenda a reconstruir com novos critérios, ou se não for possível, que eu encerre com serenidade e siga. Onde houve furto, que a reposição venha de modo surpreendente, vindo de portas que Deus abre, com sinais de paz. Onde houve calúnia, que a verdade apareça com fatos. Onde houve desorganização, que a rotina ganhe método. Onde houve medo, que surja coragem para agir. São Bento, protege a entrada e a saída do que é meu, transações bancárias, assinaturas, senhas, arquivos. Protege meus dispositivos, que nada seja invadido, que nada seja perdido por descuido. Protege minhas conversas, que fiquem guardadas diante de olhares curiosos. Protege meus documentos, que estejam arquivados, com cópias de segurança, faturas, recibos, notas, fotos, tudo com data e descrição. Protege minhas idas e vindas, que encontros importantes sejam pontuais e que caminhos perigosos sejam evitados. Senhor, obrigado pelos sinais de reparação que já surgiram, mesmo discretos. Pequenas quantias recuperadas, mensagens de gente que deseja retratar-se, melhoria em contratos, portas que se abriram em lugares onde eu não imaginava. Peço continuidade. A restauração, muitas vezes, vem em parcelas. Que eu não me canse antes da hora. Que eu não faça contas de cabeça com ansiedade. Que eu não chame de fracasso o que é apenas o primeiro passo. Que eu não estrague o processo por pressa. Que eu reconheça sua mão nas pequenas viradas. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, confio a você este propósito. Que tudo que o pior inimigo tirou encontre caminho de volta. E que, no retorno, eu esteja mais maduro, mais responsável, mais preparado, mais vigilante. Não desejo somente reaver, desejo também aprender a preservar. Desejo transformar esta experiência dura em escola de sabedoria. Desejo cuidar melhor do que é meu e servir melhor com o que possuo. Desejo que a justiça feita em meu favor não gere soberba, mas humildade grata. Desejo que o bem recebido seja partilhado no tempo certo, com discrição e espírito correto. São Bento, permaneça como sentinela. Se novos ataques forem tramados, que se desfaçam antes de nascer. Se antigos ataques tentarem ressurgir com nova maquiagem, que sejam reconhecidos e recusados. Se alguém insistir em me empurrar para armadilhas, que minha intuição, aliada a fatos, acenda alerta. Se minha emoção quiser ditar decisões, que a razão temperada pela fé assuma o leme. Se o dia terminar pesado, que o descanso me visite e renove a mente para recomeçar no amanhecer. Deus fiel, ao concluir esta oração, escolho a paz como postura. O passado feriu, mas não define o que virá. Com a intercessão da Mãe que desfaz laços e do Santo que enfrenta ciladas, desejo caminhar de cabeça erguida, passo a passo, dia após dia, até que a recomposição esteja completa. Que se cumpra, com serenidade, o que foi perdido por maldade, retorne. O que foi quebrado por perfídia, seja reconstruído. O que ficou turvo por intriga, se esclareça. O que foi retido sem direito, seja liberado. O que foi minado em mim mesmo, recupere vigor e estabilidade. E que, ao chegar lá, meu coração não cultive ressentimento, mas gratidão e prudência redobrada. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, obrigado por acolher cada linha. São Bento, obrigado por vigiar cada porta. Senhor, fonte de todo bem, obrigado porque, mesmo quando a noite pesou, a esperança não foi embora. Que, a partir deste momento, novos capítulos comecem, relatos de contas saneadas, notícias de acordos justos, reencontros com oportunidades corretas, passos firmes em terreno estável, sorrisos discretos diante de soluções inesperadas.
que eu veja, sem alarde, sem orgulho, a reparação acontecer. Que minha casa volte a respirar alívio. Que minha mesa volte a ser lugar de tranquilidade. Que meus dias avancem com propósito. E que, no íntimo, a certeza se instale: nada que é meu por justiça permanecerá nas mãos de quem tramou contra mim, pois o Senhor conduz, a Mãe intercede, o Santo vigia, e eu escolho cooperar com a verdade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.